da mulher negra, a famosa frase, o amor não tem cor, é válida? O que... Quais são os caminhos desse pensamento? Por que as mulheres negras não são assumidas? Essa discussão de palmitagem, de que é errado a mulher negra pegar o homem branco, vice-versa. Muitos elementos, né? Daria umas 10 esquetes aí só para falar sobre isso. Mas primeiro ponto, né, que você perguntou. Primeiro, solidão da mulher negra. Todas as minhas respostas, elas vão estar vinculadas à maneira como eu entendo o racismo, a partir do meu estudo, a partir da minha vivência, tá? Então, beleza. Solidão da mulher negra, para mim, antes de tudo, é a solidão do povo negro. Por quê? O povo negro ele foi inserido num contexto cultural de sociedade que quer que esse sujeito negro seja morto, silenciado ou embranquecido. Ou seja, estamos sozinhos nesse mundo, resistindo, reexistindo, criando várias formas de viver mesmo nessa sociedade que não quer que a gente esteja aqui. E sequer quer nessas condições, mortos, silenciados ou embranquecidos. Tudo que fuja disso, para essa sociedade, é uma afronta, no sentido estrito da palavra. Ou seja, nós, enquanto povo, vivemos uma solidão, que é a falta de reconhecimento em vários aspectos. E aí a gente fala da mídia que muitas vezes a falta de uma pessoa negra num lugar positivo, né, um personagem positivado, ou seja, um médico negro, isso gera efeitos, né? Isso cria uma cisão de reconhecimento nesse mesmo mundo. Porque eu vou entendendo ao longo da minha construção enquanto indivíduo que eu não posso ser médico. Porque não existem médicos da minha cor. Esse branco, desde criança, que ele pode ser tudo, né? Inclusive que ele pode receber afeto. Que ele pode construir família. Enfim, todas as possibilidades estão colocadas para ele, basta ele escolher. Para o corpo negro, por sua vez, as referências, elas são em muito minadas também pelo racismo. Ou seja, a maneira como muitas crianças negras crescem sem pai, porque há uma violência, né, do Estado que mata esses homens antes deles chegarem em determinada idade, ou são homens que foram condicionados a não saber lidar com o dinheiro, por exemplo, e muitas vezes vão criando várias famílias, também não foram ensinados de que podem amar, porque desde criança também entenderam que precisavam esconder o seu afeto, o seu choro, a sua sensibilidade, ou seja, homens negros são construídos desde a sua infância numa masculinidade muito rígida, porque eles precisam cumprir com um papel do homem negro na sociedade, né? E aí eles são lidos como coisas muito ruins, assim, são lidos como... As crianças brancas, os homens brancos também não são... Isso também do machismo? De não chora, de não... Não, o machismo, ele afeta a construção de todos os homens, né? Mas o racismo, ele vem como uma questão que condiciona ao homem negro um condicionamento muito mais violento do corpo. Por quê? A mãe de uma criança preta sabe que se essa criança preta sair na rua, ela pode não voltar. Ela pode ser presa, ela pode receber um tiro. As referências, inclusive, dessa criança preta, muitas vezes, não é de ser algo lido socialmente como positivo, ter um trabalho formal e etc. É, às vezes, de entrar no tráfico, porque a referência que ele tem de pessoas negras é no tráfico, ou em lugares, espaços de trabalho que são lidos por essa sociedade como trabalhos menores, né, ou não importantes. Então, existe um acúmulo de condicionamentos desse corpo da criança negra, do corpo preto masculino, né, desse homem preto, que vai condicionando ele a viver sempre em constante vigilância, que ele não quer ser lido como uma bichinha, né, também, porque o peso, tem vários filmes que retratam isso, de como é para um corpo preto ser homossexual, porque é como se ele rompesse com muitos paradigmas, porque ele é construído para ser forte, o homem viril, que sempre está pronto também para transar. Olha só como isso parece com o lugar da mulher negra, né? O sujeito Sim. objetificado. Então, ele vai lidando sempre com esses lugares. A piroca grande, então, o homem que negro tem que dar prazer.
Quando não tem, ele se sente, tipo, reprimido, né? Do tipo, ai, Exatamente, já esperam do exatamente. que vai ser uou. Exatamente. Existe muita expectativa desse homem preto que vai sendo construído, não só a expectativa de uma narrativa comum, que é esse homem viril, forte, que não chora, que sustenta tudo, né? Mas também desse homem negro que não pode ser morto, que ele precisa criar estratégia o tempo todo para não ser morto, para não ser confundido com ladrão, sabe? Que não pode andar com um pinho-sol na rua, porque ele pode ser preso, como Rafael Braga. A gente está falando de um homem negro que nasce e cresce sabendo que ele é um alvo o tempo todo. Então, esses condicionamentos, eles afastam o homem negro de uma criança, de um homem branco, em qualquer faixa etária. Por isso que eu digo que não existe um patriarcado para homens negros e brancos no Brasil. O patriarcado, ele é branco. Porque são esses homens brancos que, para defender a sua propriedade, os seus bens, a sua vida, matam constantemente pessoas negras todos os dias, inclusive homens negros. Qualquer dado que você pegar, Carol, de pirâmide de dados indicadores sociais, de renda, de trabalho, de acesso às políticas, do que quer que seja, ele vai ser definido a partir de homens brancos no topo da pirâmide, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. Como assim eu vou falar que os homens estão tão juntos assim? Não estão. Não estão nos dados de renda, não estão no acesso ao trabalho. Não estão, porque esses homens brancos, eles protegem as suas famílias brancas. E, consequentemente, suas famílias brancas envolvem as mulheres brancas. Então, qual é a questão disso tudo, né? Dos relacionamentos. Foi pregado na nossa cabeça, a partir do mito da democracia racial, e mito da democracia racial porque se diz, na ideia do povo brasileiro, de que a gente vive uma harmonia entre as raças, que somos diferentes e sabemos viver com a diferença. Isso é uma mentira. Nenhum país que sabe viver com a diferença queima terreiro, mata 63 jovens negros por dia, arrasta o corpo de uma mulher preta em avenida pública, dá 80 tiros. Não, isso não é harmonia racial. Isso é genocídio, isso é racismo. Só que aí o mito da democracia racial vai dizer que o afeto, o lado afetivo sexual resolve as diferenças entre negros e brancos. Ou seja, se uma pessoa branca se deitar com uma pessoa preta, é como se ela não fosse racista. Quantas pessoas brancas dizem, não, mas a minha mulher é negra. Não, mas eu já transei com pessoas negras, não tem nada a ver. Como assim? Isso, então, isenta a gente do racismo, da desigualdade racial, das violências que esse corpo vai vivendo? Será que se você casar com uma mulher preta e continuar achando que ela precisa ser fogosa na cama o tempo todo, não é um racismo também? Então, há muitas formas de ser racista. Quando a gente diz, portanto, que o problema do racismo é um problema coletivo da comunidade negra, e a gente vai falar de afeto, eu acho que nós, que vivemos uma solidão estrutural enquanto povo nesse mundo, porque esse mundo não nos quer aqui, quando a gente vai produzir afeto, a gente, antes de tudo, precisa produzir afeto dentro da nossa própria comunidade. E na medida que eu amo outro corpo negro, isso também é uma luta, uma revolução antirracista. Porque se eu não amo outro corpo negro, isso é um auto-ódio. Por que eu acho muitas vezes que um negro não é tão plausível de ser amado do que um branco seria? Por que o branco é uma referência para mim de príncipe? Quantas violências existem nessas escolhas? Os nossos gostos são todos também sociais. Nós gostamos de refrigerante porque nós fomos ensinados que muito açúcar é gostoso. Mas vai dar um copo de refrigerante para uma criança indígena de uma determinada etnia que nunca bebeu refrigerante? É estranho o gosto. É açúcar demais, sódio demais, gás demais. Que porra é essa? Porque socialmente ele não foi ensinado que aquilo é gostoso. Nós já fomos ensinados. Nós fomos ensinados coletivamente de que o corpo negro ele não merece afeto, ele não precisa de afeto. Ou que ele não é bonito. Ou que ele não é um corpo para a gente se casar. E aí, muitas vezes, quando as mulheres negras casam com outros homens, ela tem várias amantes, ela é uma entre várias. Porque, assim, se for escolher uma mulher negra,
Só humano já não é também suficiente, tem que ser vários. Então, assim, tem um relacionamento afrocentrado, totalmente resistência. Ok. É muita resistência. É dizer para esse mundo que a gente se ama, que a gente se acha bonito, que a gente se escolhe e que relacionamento, Ana, é produção de energia. É onde eu produzo energia e eu destino energia. Se eu acredito no relacionamento, eu estou dando a minha melhor parte, a minha intimidade para compartilhar com outra pessoa. Como é que eu vou fazer isso? Eu, dentro da minha concepção hoje, enquanto Obirim, entendendo que o corpo branco não vai entender as dimensões violentas que eu passei, que eu passo, e que esse outro corpo branco, muitas vezes, não vai conseguir contribuir coletivamente para a emancipação do meu povo. Eu quero destinar energia para a emancipação do meu povo. E eu faço isso a partir da política, da minha intelectualidade, das minhas relações. Tudo que eu faço tem que estar alinhado com o que eu quero desse mundo. E mas, eu quero pessoas negras recebendo afeto e dando afeto. Então é isso que eu faço também nas minhas relações. Total, concordo total. Mas é uma dúvida até que já me perguntaram. Mas, Carol, e aí? Se todos os negros ficam só com os negros, e aí o branco nunca vai se relacionar com o negro? Vai ter totalmente uma segregação? Qual é a ideia? Então, realmente, a segregação ela já existe, né? Sim. Se a gente se escolhe ou se a gente discute se tem que se escolher ou não, é porque existe um mundo específico. Cara, é muito complicado porque a gente fica criando que são, inclusive, de cunho, lá na sua essência, são produzidas por pensamentos racistas. Que é como assim, negro só vai sentar com negro? Os brancos sempre fizeram isso. Se você for olhar, as famílias mais ricas, elas são famílias só de pessoas brancas. E ninguém se incomoda. Porque a gente já assimilou que o branco pode fazer tudo. Qual o problema de pessoas negras escolherem a si mesmas? Isso não é um problema. Mas o parâmetro de uma mulher negra, porque até uma pergunta que fizeram também, porque assim, os homens negros também, eu passo muito por isso. Sim. Os homens negros também escolhem normalmente, a maioria dos casos, as loiras, as brancas e tudo. Então, a gente nunca é escolhido por um homem negro. Aí eu já tenho essa super dificuldade de relacionamento. A mulher negra já tem uma super dificuldade. São poucos homens que não sexualizam, que não, tipo, não, quero ela para um relacionamento sério. Já são poucos. Sim. E aí, dentro dos poucos, um branco também quer ficar comigo e vice-versa. Os negros, eles normalmente não querem. E aí? Tipo assim, aí eu tô errada? Não, eu acho que não acho que existe errado e certo, assim. Existe a gente criando formas de existir e de ser feliz. Se você acha que você vai ser feliz com uma pessoa branca, vai lá. Eu acho que é impossível para mim, dentro do que eu penso, do que eu vivo, de como eu vejo o mundo, ser feliz com uma pessoa branca me relacionando afetivo sexualmente. Eu acho, para mim. Mas eu uso os termos? Mas eu... Tipo... Não, então. Pô, a pessoa negra, a mulher negra já passa por tanta violência pra gente chegar pra ela e falar que ela tá palmitando. Pois é isso que eu penso, sabe? Assim, pra gente produzir mais... Eu acho que a gente precisa mais trocar sobre possibilidade de existir do que ficar se cancelando ou ficar se criticando e dizendo que uma tomou uma decisão melhor que a outra. Se me incomoda ver uma irmã negra se relacionando com um cara branco, por que não me aproximar dela? E, eventualmente, até ter trocas que mostrem para ela que tais coisas que, eventualmente, ela vive podem ser racistas. Porque ela pode estar vivendo... E, muito provavelmente, mulheres negras, nas suas relações com homens brancos, vão viver situações racistas. Sim, eu acho pode ser o branco mais legal do mundo. Entendeu? Eu acho que é a coisa do machismo, por exemplo. Quanto mais você estuda, você entende que você não quer Exatamente. Aquilo. Exatamente. Então, eu, Carol, não conseguiria me relacionar com homem machista. Que Exatamente. Mas aí tem a dualidade da Carol, porque eu tô nesse processo de transformação. Mas que aí as pessoas falam, mas o coração a gente não escolhe e tudo mais. Só que quanto mais você estuda, o seu coração automaticamente já escolhe. Ele já cancela, você já olha para aquele cara ali. Sim. Você não é machista, você nem chega perto. Sim, sim. Então, provavelmente... Gente, Carol, tudo é político. Tudo é político. A roupa que a gente escolhe para vestir é política. Porque ela informa sobre quem nós somos ou quem a gente quer ser visto aos olhos dos outros.
O amor, ele é político. Não o amor enquanto sentimento, mas os afetos. O modelo de família é político. Por que tem que ter um homenzinho, uma mulherzinha e os filhinhos? Isso é político. Existe uma razão para esse modelo de família existir e ser colocada como a melhor. A gente sabe que não é. Mas existe um porquê. Tudo que nos rodeia, a forma como a gente come, usar garfo e faca é político. Alguém escolheu e definiu que essa é a melhor forma das coisas serem feitas. Nós crescemos num mundo em que o Deus tem cor e é branco. Os príncipes têm cor e é branco. E vocês vão achar mesmo que a nossa subjetividade não vai estar condicionada também por esse viés racista? Quantas vezes, por exemplo, né, vamos lá, relacionamento sempre dá problema, sempre tem treta. Vamos colocar uma pessoa bissexual. Poxa, vou me relacionar com uma mulher branca ou com um cara preto? O que é melhor? Assim, a mulher branca ela vai ser violenta racialmente. O cara preto vai ser violento enquanto homem, porque ele foi ensinado nesse mundo a agir dessa forma. Uma coisa importante também é saber que nós, pessoas negras, nós fomos condicionados a acreditar nessa cultura. Por isso os homens negros são machistas também. Mas se a gente for pegar referência de homens africanos em outras sociedades, não é o gênero não vai ser um lugar de dominação. A gente também precisa entender que o machismo ele corresponde a um projeto social branco, de mundo branco. Em África, na África pré-colonial, antes dessa invenção toda do mundo invadir lá e fazer tantas violências, e ainda hoje ainda tem referências, existem outras formas de se relacionar, em que homem não é melhor que mulher. Sabe? E a gente precisa entender que a história do mundo é muito maior do que contaram. Então, quando eu estou nesse dilema do como é que eu vou gastar minha energia, por exemplo, vamos lá, o que compensa para você? Qual violência para você? Qual dor te dói mais, digamos assim, né? Ser violentada como mulher ou como negra? Poxa, se relação é dispêndio de energia e qualquer dor dói, independente de onde vem a dor, de quem está fazendo dói, eu acredito que é para mim muito melhor, muito mais eficiente, eficaz, que eu coloque a minha energia em trocar com um homem negro para que ele, eventualmente, tenha um processo de consciência e entenda que esse contexto todo, na verdade, está violando ele, não só a mim, do que sentar com uma mulher branca que, eventualmente, nunca vai me entender enquanto negra. Você entende? Porque, para mim, raça vem antes. Então, se raça vem antes, eu prefiro o dispêndio de energia com os meus pares. E não quer dizer que isso vai ser perfeito, porque tá todo mundo, com perdão da palavra, fudido, porque a gente está participando de como eu disse no início, né, de um mundo que nos condicionou a acreditar em coisas que nos violam. O auto-ódio, por exemplo. Não se escolher, não se amar, odiar o nariz, a boca, a cor. Tudo isso é projeto desse mundo. O homem negro vai exercer isso de uma forma, eu vou exercer isso de outra forma, eventualmente posso até violar minha filha, se eu não tivesse a compreensão que eu tenho, né? De violentar minha filha, fazendo com que ela passasse pelo processo de alisamento, achando que eu estou fazendo bem por ela. Porque eu fui ensinada que isso salva, né? Que isso pode trazer melhora. Mas não é, foi como eu aprendi. Então, os homens negros também aprenderam a estar assim nesse mundo. Né? Tipo assim, você quer não é. Exatamente. Ele se exatamente. Para rede, mas exatamente. Pra... Exatamente. E eu não estou dizendo que a gente tem que passar pano para homem negro que foi violento, tá? Não estou falando isso. Estou falando que se for para colocar minha energia em alguma coisa, eu coloco na minha comunidade. Porque a salvação do povo preto não é só a salvação das mulheres negras. É a salvação dos homens e das mulheres negras. Então, eu prefiro direcionar minha energia para a libertação do meu povo, e vai ser difícil, do que ficar gastando energia com outras coisas.